notícia daquele incêndio que infelizmente matou pai e filha na Zona Norte. Foi um incêndio assim, assustador, porque a filha é autista, né? Era autista, e o pai tenta voltar para casa para tentar salvá-la. Tá aqui a foto dos dois, né? Os dois muito queridos, a filha já com 27, 28 anos de idade. Ele sai da casa, ele percebe que a casa está pegando fogo, ele volta para tentar salvar a filha, só que ela tem um grau severo de autismo e tem uma dificuldade de locomoção. E, infelizmente, os dois morreram queimados. O Pedro Marconi está atualizando para a gente qual foi a causa do incêndio. Então, Pedro? A polícia científica, concluiu ali a análise em relação ao que teria provocado esse incêndio, que infelizmente tirou a vida do seu Odilon, que tinha 56 anos, e também da filha dele, a Isabela, de 27 anos. E ao meu lado está o doutor Luciano Bucharles, que gentilmente traz mais informações para a gente em relação a esse caso que repercutiu não só aqui em Londrina, mas como todo o estado. Doutor, então qual foi a análise feita pela polícia científica nessa casa e também, por consequência, a conclusão? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. É um caso bastante sério, né? Um incêndio que acabou vitimando fatalmente duas pessoas, pai e filha, como você bem falou. Foram feitos os exames pertinentes a incêndios residenciais, né? Historicamente, nós temos aí umas 4, 5, 6 possibilidades de início de chamas em imóveis residenciais. Todas essas possibilidades foram devidamente examinadas, exaustivamente examinadas, né? Um caso, como nós falamos, bastante sério, né? E a conclusão da perícia conduziu à ocorrência de um curto-circuito como causa de início das chamas. Além de a gente ter determinado vestígios na instalação elétrica do imóvel relacionados à ocorrência do curto-circuito, em paralelo nós acabamos por excluir as outras possibilidades. Então a soma desses dois fatores, né, ou seja, da presença de vestígios da ocorrência de curto-circuito e a exclusão das demais possibilidades de início das chamas, né, nos deixaram bastante tranquilos com relação à causa do início desse incêndio. Como nós falamos, é devido à ocorrência de um curto-circuito na instalação elétrica do imóvel. Doutor, foi possível identificar qual foi o ponto de partida em relação ao cômodo que esse incêndio teria começado? Também se também teve alguma relação com algum tipo de equipamento, ou foi no teto? Foi possível notar isso, já que quando tem um incêndio acaba destruindo muitas provas ali? Na verdade, eventualmente a gente consegue chegar até, às vezes, por exemplo, qual o equipamento, qual a tomada, qual o ponto de luz que deu início às chamas, que deu início ao curto-circuito, né? Nesse caso em especial, a gente conseguiu determinar o local de início das chamas. Ele iniciou no quarto anterior do imóvel, justamente no quarto onde estava a vítima, a filha, né, do casal ali que residia naquele imóvel. Então, as chamas se iniciaram exatamente no quarto onde ela estava, na instalação elétrica daquele quarto. Em virtude da intensidade de destruição desse incêndio, que foi acelerado em virtude da presença de muito material inflamável ali no local, né? A destruição foi significativa nesse cômodo, e aí os equipamentos, a instalação, eles acabam se deteriorando. Então, especificamente se foi, como sugerido, num ventilador, ou se foi numa tomada, ou se foi num ponto de luz, isso não deu para ser determinado, porque a destruição foi maciça naquele local. Os fios estavam expostos, caídos sobre o local, né? Então, o que a gente conseguiu determinar é que efetivamente foi na instalação elétrica daquele cômodo que as chamas se iniciaram. Doutor, obrigado pela atenção. Caso tenha mais alguma dúvida, o doutor Luciano Bucharles segue aqui ao meu lado e está aqui, consegue te ouvir também. Obrigado pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Nós tivemos na semana passada um incêndio lá no União da Vitória, que infelizmente vitimou o Brian, um menino de 6 anos de idade que acabou morrendo. Essa perícia já foi concluída, doutor? Já dá para saber como que começou esse incêndio que vitimou a criança, doutor? Como que começou esse incêndio que vitimou a criança, doutor? Oi, Parra, prazer falar com você. Na verdade, esse é o caso que a gente está analisando agora na sequência, né? Infelizmente, a gente estava conversando aqui antes do início da reportagem, né? A gente vive num dos países mais violentos do mundo. Então, o número de solicitação de exames periciais chega a ser, assim, absurdo, né? Apenas na unidade de Londrina aqui nós temos entre 40 e 50 solicitações de perícias todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a domingo, os 365 dias do ano, né? Então, infelizmente, a gente não consegue dar exclusividade em atendimentos. Os atendimentos necessariamente têm que correr de maneira paralela um ao outro, né?
Nós concluímos esse caso das 2 vítimas, já estamos examinando o caso desse menino lá do União da Vitória. Já está bem adiantadas, as análises já estão bem adiantadas. A gente imagina aí que no prazo mais ou menos de uma semana, mais ou menos, se a gente não tiver nenhum contratempo nesse período, né, a gente consiga concluir também esse laudo. Como eu falei, as investigações já estão avançadas, a gente já está agora na fase finalizando as análises periciais para começar a fazer a redação do laudo. Então, eventualmente, aí, quem sabe dentro de uma semana a gente consiga também já ter esse laudo concluído. Doutor, e aí até uma curiosidade que imagino que o nosso telespectador tenha também. Nessa análise também é vista a questão se essa criança tentou sair desse cômodo, questão de porta aberta, com a porta trancada, ou ela fica focada na questão do incêndio em si? Normalmente os laudos de incêndio eles são solicitados para determinação da causa. Obviamente que algumas características, quando elas saltam aos olhos, também acabam sendo narradas, né? Posição onde a vítima foi encontrada, se é uma posição que às vezes a pessoa estava tentando se esconder, ou se ela estava perto de uma porta de saída, de uma janela de saída, né? Então essas situações também são consideradas no laudo pericial quando elas são necessárias. Mas de um modo geral, em locais de incêndio, o que a autoridade policial nos requisita no primeiro momento é a determinação da causa do incêndio. Por quê? Porque se for um incêndio de natureza criminosa, há toda uma investigação e todos alguns procedimentos que a Polícia Civil deve adotar dali para frente. Se não for um incêndio de natureza criminosa, são outras atitudes que a Polícia Judiciária tem que atender. Então, a primeira informação e a informação mais importante que eles necessitam num primeiro momento é efetivamente a causa de início das chamas. Mas é lógico que alguns outros fatores, quando eles são relevantes, quando eles são suscitados pela autoridade no decurso da nossa investigação, também são contemplados no laudo pericial. Doutor, muito obrigado pelas informações, esclarecimentos e atenção com a gente no Balanço Geral. Então, aqui a fala do doutor Luciano Bucharles, responsável pela criminalística aqui em Londrina, a Polícia Científica. Nós seguimos acompanhando também esse caso do Brian, que teve uma repercussão nacional por toda a comoção que gerou. Valeu, Pedro. Obrigado, doutor Luciano Bucharles. Você viu que desabafo que ele fez? Nós vivemos num país extremamente violento, onde chegam por dia 50 solicitações de perícia. Tudo a criminalística tem que analisar. Celulares que são apreendidos com traficantes, por exemplo, eles têm que periciar para poder ver se tem contato de traficante, se tem alguma coisa a mais para ajudar na investigação. Os casos de acidentes de trânsito que envolvem vítimas, tem que fazer análise. As mortes aqui na cidade, ontem nós tivemos a morte do Edinho, lá o pedreiro, que morreu na obra, tem que fazer análise. Tudo isso demanda muito tempo.